Esses não são apenas astros aleatórios da NFL, eles estão trocando de time, sendo negociados. Notícia urgente na NFL, Max Crosby vai para Baltimore. Até uma lenda está saindo da aposentadoria. Eu estou saindo da aposentadoria. E primeiro, a mudança de Stefon Diggs faria com que ele copiasse lendas da NFL. Veja, as pessoas começaram instantaneamente a especular sobre onde Diggs jogaria quando os Patriots o dispensaram após apenas uma temporada, e clipes engraçados como este começaram a aparecer. Você tem filhos com várias mulheres, é um recebedor de 32 anos que não pega passes nos playoffs. Preciso te dispensar, treinador, sou o melhor recebedor da equipe, não é negociação, Stephanie. Certo, embora torcedores sonhassem com ele em times como Bengals, Jets ou Cowboys, só os Ravens faziam sentido de verdade. Não só o Diggs já está acostumado com o esquema de cores deles e fica estiloso com ele. Como ele já usou roxo nos Vikings, ele literalmente cresceu sendo torcedor dos Ravens, já que nasceu em Maryland onde eles jogam, e até foi para a faculdade nesse estado. Quero dizer, é por isso que ele literalmente disse aos Ravens que queria que eles o escolhessem no draft desde o começo. Então, sabendo de tudo isso, torcedores e ex-jogadores estavam dizendo para ele voltar para casa e definitivamente queriam ver essa mudança acontecer. Além disso, a chegada do Diggs aos Ravens finalmente daria ao Lamar Jackson alguém confiável para lançar a bola. Ele integraria um seleto grupo de recebedores lendários como DeSean Jackson, Dez Bryant, OBJ e DeAndre Hopkins, todos estrelas que jogaram por eles no fim da carreira. Kyler Murray pode mudar de esporte nesta off-season. Os Cardinals já deixaram claro que não o querem mais como quarterback e o dispensaram. Quando surgiram rumores sobre onde ele jogaria, os Jets foram o primeiro time citado com o Sucas. Fiquei pensando. De qualquer forma, parece que as pessoas prefeririam vê-lo jogar pelos Vikings, um time com o qual Kyler tem conexões e que está desesperadamente precisando de um quarterback. Um bom lugar para ele prosperar, especialmente em Minnesota. Além dos programas esportivos, seu ex-colega de equipe comentou como seria assustador vê-lo com Justin Jefferson. Depois, fãs acharam vídeos dele e de OJ como amigos. Tweets antigos de Kyler torcendo para os Vikings e um momento em que ele revelou seu time favorito. Quando eu era criança, eu gostava dos Vikings, por isso quando eu crescer... Embora seja provável que Kyler use a nova camisa na próxima temporada, muitos também acham que ele pode simplesmente desistir do futebol. Você sabia que Mans foi draftado pela MLB antes da NFL? Ele ia jogar pelo Athletics e ainda pode mudar de esporte. O time que o draftou disse estar aberto ao seu retorno. Ver Kyler jogando com bolas de madeira ano que vem seria insano. Ok, isso é irrelevante, era sobre isso que ele falava. Outra estrela só mudou nessa off-season após perder mais de 100 milhões de dólares. Isso aconteceu com Trey Hendrickson, destaque absoluto da defesa dos Bengals, que teve uma das temporadas mais impressionantes da linha defensiva em anos. Mas mesmo que os analistas esportivos concordassem que ele merecia um contrato de mais de 100 milhões, ele nunca conseguiu. Isso acabou fazendo com que ele começasse a olhar para outros times quando recentemente se tornou um agente livre. Como os Colts, além da notícia de que tentaram contratá-lo, no ano anterior também trouxeram o ex-treinador de linha defensiva de Trey dos Bengals. Como os Colts ficaram em 15º em sacks na última temporada, adicionar Trey tornaria sua linha defensiva imparável. Mas ainda precisam resolver a posição de edge rusher. E quem melhor para isso que Trey Henderson, atualmente insatisfeito jogando em Cincinnati, onde já foi feliz? Os torcedores dos Colts, ao ouvirem isso, tentaram trazer Trey, imaginando-o com a camisa do time, pois sabiam que o clube podia oferecer o contrato de mais de 100 milhões de dólares que ele merecia. Mas tudo bem, essa seria uma jogada inteligente, ao contrário de outra movimentação nesta off-season. Isso não só me confunde, como faz a organização parecer estúpida. Ironicamente, eu tô falando dos Seahawks, o que parece loucura considerando que eles acabaram de ganhar o Super Bowl. O running back deles, Kenneth Walker, literalmente acabou de ajudar a carregar o time pra glória, ganhou o prêmio de MVP do jogo e tem sido dominante para a equipe há anos. Mas quando foi anunciado que os Seahawks não estavam tentando pagar o Kenneth Walker e deixaram ele virar agente livre, o mundo da NFL ficou chocado. Teve gente se perguntando o que diabos os Seahawks estavam fazendo e dizendo que a dinastia deles estava chegando ao fim. Logo em seguida, começaram a postar dizendo que sem o Walker, eles não teriam vencido o Super Bowl. Ninguém conseguia acreditar no que eles estavam pensando, especialmente quando ele foi imediatamente ligado a uma possível ida para o Chiefs. Eu também odiei ler isso. Um bom running back é um dos poucos fatores que impedem eles de dominarem e ganharem os últimos 10 Super Bowls. E para piorar a situação, foi por isso que quando o Chiefs soube que ele estava disponível, eles imediatamente trocaram outro dos seus melhores jogadores para abrir espaço. 14 milhões no teto salarial, valor que já previam para Walkers na Free Agency. Se você é Kenneth Walker, quais times deveriam ir atrás de você na Free Agency? Bem, Graz, você deu a deixa. Os Chiefs têm Patrick Mahomes, armas e tudo o que precisam. Eles estão com dificuldades no jogo corrido e vão perder 2 jogadores neste ano. Precisam de alguém como Kenneth Walker. Não apenas entre os tackles, mas alguém que seja uma ameaça veloz e avance verticalmente no campo de futebol americano. E ele é muito melhor recebendo passes saindo do backfield
Os sinais seguiram indicando o Chiefs, que trouxe o Walker para reforçar o ataque. Só de vê-lo no uniforme já imagino ele dominando lá. Mas a mudança de Deebo Samuel nesta off-season envolve alguns dos momentos mais devastadores da história recente. E tudo isso por causa do que aconteceu não com um, nem dois, mas 3 jogadores dos 49 Ers. Primeiro, depois que Rick Pearsall foi assaltado e baleado. Embora felizmente ele tenha sobrevivido e feito uma temporada razoável no ano passado, ainda está levando um tempo para voltar ao nível de produção que as pessoas esperam. Depois. Em segundo lugar, Brandon Aiyuk seria o principal recebedor até perceber que o time estava desistindo dele. Foi flagrado a mais de 160 km por hora, perto do estádio dos 49 Ers, sem motivo, e teve o contrato anulado pelo time. Mas oficialmente acabou pra mim quando... Da última vez que tentei entrar em contato com ele em Kona, tentei mais algumas vezes, e ainda assim, Kona. E isso aconteceu com todo mundo que também estava tentando falar com ele em Kona. E no fim das contas não há muita explicação, porque é realmente difícil pra gente e pra qualquer outra pessoa entender. Por isso, nunca vi algo assim em 22 anos de treinamento. Depois disso, achei que não poderia piorar para os 49ers até que o astro George Kittle rompeu o tendão de Aquiles e deve perder quase toda a próxima temporada. Agora com problemas em 3 das suas principais armas ofensivas e no melhor recebedor. Ano passado, Juwan Jennings, atualmente também agente livre, começou a indicar uma possível reunião com o agente livre Deebo Samuel. Ele teve os melhores anos da carreira lá, sendo líder do time e amando jogar por eles, mas enfrentou dificuldades e não foi bem nos Commanders após a troca. E atualmente surgiram algumas dicas recentes sobre a possível volta dele, como quando ele estava comemorando com o time durante o fim de semana do Super Bowl, e quando Kittle parecia ter alguma informação privilegiada ou algo assim. Mensagem aos torcedores dos Niners. Conseguimos 13 vitórias e fomos ao Wild Card em um ano difícil. Vamos melhorar ainda mais, com todos voltando. E quem sabe, talvez vocês adicionem alguns amigos do passado. Falco Doggin saí com o Deebo ontem. Foi divertido. Você gosta disso? Eu adoro o Deebo. Quer ele de volta nos Niners? Eu adoro o Deebo. Vamos deixar assim. Apesar de parecer real, ninguém precisou fingir sobre o que poderia acontecer. Todo mundo sabia que ele faria o que sempre fez, até trocando de camisa por causa dele. Mais uma vez, liderou o time na semana 1, ao lado de um cara com uma caixa de som gigante no ombro. Mas, sem dúvida, o movimento mais insano desta off-season vai tornar um time imparável. Veja, os Bills já são quase imbatíveis, com o grupo deles de recebedores de passe bem medianos e com Josh Allen praticamente conseguindo carregar o time nas costas. Com esse talento, todos achavam que faltavam poucos recebedores para chegarem ao Super Bowl e que fariam grandes movimentos na off-season. Temos notícias de última hora da NFL. De acordo com Adam Schefter, o wide receiver DJ Moore está sendo trocado para o Buffalo Bills. Meu Deus, enquanto eu fazia este vídeo, literalmente apareceu uma notícia na minha tela sobre o DJ Moore sendo trocado pro Bills. Isso finalmente dá uma ajuda pro Josh e completa um dos 2 movimentos que eles queriam fazer. Assim que o futuro Hall da Fama Mike Evans virou agente livre nesta off-season, o Bills demonstrou interesse e se encaixou nos critérios dele. Evans queria confiar no quarterback, confere. Evans queria disputar outro Super Bowl e ter um bom coordenador ofensivo que já foi contratado, confere. E por fim, ele queria receber muitos passes, e conhecendo como esse ataque joga, com certeza confere. Certo, agora, enquanto todo mundo percebeu isso. E enquanto os torcedores já sabiam como ele ficava bem naquele uniforme vermelho, branco e azul do Pro Bowl, agora colocaram ele em um uniforme de verdade do Bills. Pra ver como ele se encaixa, eu só quero ver como ele combina com o chorão. Quero dizer, Josh Allen, que precisa ganhar um anel de uma vez por todas, o que provavelmente vai acontecer se o Evans se juntar a eles, já que ele não só já ganhou um antes, como uma movimentação dessas deixaria o time imparável. Mas até uma lenda saiu da aposentadoria. Estou saindo da aposentadoria. Falando em Tom Brady, a movimentação de Lamar Jackson na off-season envolve o GOAT. Não esse. Brady está muito ligado ao futuro time do Lamar. Veja, Lamar está mudando. Porque mesmo tendo jogado como um deus para ganhar vários MVPs, desde que os Ravens dele nunca foram bons o suficiente para fazer algo nos playoffs, literalmente transformaram ele em meme. E agora ele parece o James Harden da NFL. O relacionamento de Lamar com o time piora. Ele dorme em reuniões, joga videogame até tarde e descuida da saúde. Após perder o jogo, perguntaram se ele continuaria como quarterback dos Ravens na próxima temporada. Você acha que volta como quarterback dos Ravens? A gente acabou de perder um jogo, sabe? Um jogo de divisão, um jogo que podia colocar a gente nos playoffs. Não estou pensando nisso agora, ainda estou preso no que acabou de acontecer. Esse não é meu foco no momento. Então assim que Lamar não se comprometeu a ficar com eles, surgiram mais rumores de troca e posts sobre ele do que eu consigo contar. Em outros times, como os Vikings, formaria dupla com Justin Jefferson ou substituiria o garoto da concussão dos Dolphins ao lado de Tyreek Hill. Até Steelers e Jets foram citados, mas são ruins e ninguém quer ver.
Assim, a maior mudança envolvendo Tom Brady seria mandar Lamar para os Raiders. Além de serem o único time com um ativo de troca mais valioso, ou seja, a primeira escolha geral do draft, Brady recentemente se tornou proprietário e é conhecido por adorar o Lamar. Boa sorte aqui, irmão. Sim, ótimo trabalho. Obrigado. Sou muito fã e acompanho sempre. Te notei pela primeira vez naquele destaque do ensino médio, quando você freou e o cara passou direto. E sabe, não que eu já tenha tido essa experiência na minha vida inteira, eu nem sei como é essa sensação. Agora você faz isso no mais alto nível e é o motivo das pessoas assistirem a NFL graças à sua carreira incrível. Obrigado por participar. Agradeço, é muito importante vindo de você. Nunca vi Brady tão fã de outro jogador, e sabendo que Lamar também admira Brady, ele é o melhor dos melhores. E se tornar o novo quarterback dos Raiders só ficou mais óbvio depois que Lamar retweetou uma foto de uma criança vestindo sua camisa enquanto segurava uma bola de futebol americano dos Raiders, onde a legenda dizia que estava prevendo seu próximo passo. Lamar nos Raiders definitivamente parece que vai ser insano, e eu sei que ele ficaria feliz de estar lá, mas Justin Jefferson só está fazendo uma mudança fora de temporada para evitar que sua carreira seja arruinada. A ideia entristece torcedores que ouviram rumores de troca, já que ele virou o favorito deles ao dominar nos Vikings. Mas mesmo que o cara tenha jogado demais durante as partidas, feito recepções inacreditáveis como essa que lhe rendeu um prêmio, e tenha feito seu próprio nome com um dos estilos mais insanos que eu já vi, a carreira dele agora está desmoronando. Os Vikings erraram ao não manter o quarterback que os levou aos playoffs. Jefferson já estava acostumado e esse mesmo jogador ganhou o Super Bowl depois. E agora, este ano, o quarterback deles foi tão ruim que o time quase ficou em último e ele virou o jogador mais zoado do ano. Ele fez passes tão ruins que Jefferson jogou o capacete no chão de desgosto e teve seu pior ano na carreira. Depois, revelou o que sentia. Sabe, muita gente coloca a culpa no desempenho do quarterback e, você sabe, em várias outras coisas. Isso realmente afeta a minha posição. Obviamente, eu dependo de muita gente para conseguir receber a bola. Então, sabe, se eu não tenho, sabe, uma posição de elite, um quarterback de elite que me lança a bola o ano inteiro, fica um pouco difícil estar nessas conversas. As pessoas ouviram isso e perceberam que ele precisava de um quarterback de verdade e que também precisa desesperadamente de ajuda dele. Chora, bebê. Vou dizer, Josh Allen também precisa de ajuda para parar de perder nos playoffs todo ano. Por isso querem tanto JJ nos Bills. Os fãs já estão até colocando ele no time no Madden. Deveríamos tê-lo para o touchdown. Já dizem há tempos que o JJ vai terminar lá. Os fãs já imaginam o JJ com aquela camisa estilosa vermelha, branca e azul, e consigo vê-lo usando um cordão desses. Em vez de encerrar os rumores de troca, fãs acharam que Jefferson deixou claro ao querer ir para os Bills, já que o novo técnico foi seu treinador na faculdade e ainda o escolheu. Para montar o time perfeito, é preciso escolher um jogador atual. Você está pronto? Sim. Você ficou com o Buffalo já que é meu cachorro, então escolho Joe Brady. Sinceramente, após ouvir isso, espero que a troca aconteça. Ele junto com Josh Allen seria imparável e salvaria a carreira de ambos. A mudança de Tyreek Hill nessa off-season foi diferente, pois envolveu a polícia sendo detida assim antes. O jogo crucial ocorreu na fase ruim dele nos Dolphins, que sempre tinham campanhas medianas. Eles perderam para o ex-time do Tyreek no único playoff. Tyreek ficou lembrando dos tempos nos Chiefs, sempre postando fotos com o uniforme. Então, nessa temporada, depois de sofrer uma lesão que encerrou sua participação, tudo o que as pessoas comentavam era sobre como Tyreek bateu palmas e disse sim enquanto era levado de maca, já que ele sabia que nunca mais teria que jogar para aquele quarterback horrível de novo. Tyreek postou frases como "quero ir para casa", levando torcedores a especular que casa era Kansas City. Ele também comentou "Ebb para os Chiefs". Depois que eles recontrataram um técnico que Tyreek já tinha trabalhado antes, a possibilidade dele voltar para os Chiefs começou a ficar realmente concreta. Quando saiu a notícia de que os Dolphins o dispensaram, Tyreek imediatamente postou um story marcando sua localização em Kansas City, e seu ex-companheiro de equipe, que ainda está nos Chiefs, não apenas tweetou para ele dizendo "é hora". Tyreek foi questionado se prefere jogar em ambientes fechados ou abertos, e apenas respondeu: "Prefiro jogar ao ar livre todo dia, especialmente no Arrowhead Stadium". Quando parecia que Tyreek voltar aos Chiefs era algo bom, veio o episódio de mais cedo. Ele foi detido pela polícia por excesso de velocidade antes do jogo. Um ex-policial aposentado foi até Tyreek e disse: "Acho que demorou, mas o karma te pegou. Você é um babaca mimado e uma vergonha pro time e pra cidade que te bajulou. Espero que consiga pagar toda aquela pensão alimentícia, especialmente agora que está desempregado. Mas tenho certeza de que alguém vai te contratar e você vai causar o mesmo caos no time e na cidade deles, do jeito que fez em Miami. Caramba, cara. Agora, eu definitivamente não culpo a Tyreek por tentar sair daquela cidade o mais rápido possível." A mudança de Aaron Rodgers na off-season virou uma das conspirações mais estranhas da NFL, mesmo ele já sendo conhecido por ser esquisito.
Eu vivo entre dois mundos dos extrovertidos. Não pensei que ele seria acompanhado por toda a carreira como uma lenda da NFL, mas desde que Rodgers virou free agent, surgiram indícios de que iria para um time específico. Os Vikings já tentaram contratá-lo antes, com o gerente geral dizendo que ele era perfeito para o time e torcedores divulgando posts falsos sobre sua ida para lá. O quarterback J.J. McCarthy foi mal nessa temporada, levando todos a duvidarem dele. Agora, muitos acham que os Vikings só precisam de um bom quarterback para brigar pelo Super Bowl. Faz sentido Rodgers ir para lá, ainda mais após uma boa temporada em um time mais fraco. Ele quebrou recordes e levou os Steelers aos playoffs. Então só pare um segundo para imaginar Rodgers lançando para Justin Jefferson. Ufa, enfim, Rodgers indo para os Vikings pareceu ainda mais real quando ele realmente parecia normal. Torcedores já personalizaram camisas oficiais com o nome dele, e seu ex-companheiro de equipe, que joga lá, o recrutou publicamente. Eu gosto dele em Minnesota, quer dizer, essa é a minha filha. Mas se isso não fosse incentivo suficiente, as pessoas tentaram. Relembraram Rodgers de quando a lenda da NFL, Brett Favre, literalmente disse para ele jogar pelos Vikings. Bola significa sinal de... Eles têm um excelente time de futebol americano, fortes em quase todas as posições e uma base de torcedores incrível, semelhante à dos Packers. Se tiver chance, este é um bom lugar para vencer. Agora tudo bem, duvido que alguém como Rodgers estivesse esperando pela aprovação dele, mas os torcedores também queriam ver isso acontecer. Se ele for para os Vikings, estaria imitando Favre, que, assim como Rodgers, jogou por Packers e Jets antes de ir para os Vikings. Assim, os Vikings seriam o último passo para Rodgers repetir seus antecessores. Tudo bem, isso não é nada perto de quando vários jogadores recrutaram George Pickens na pré-temporada para montar um super time. Isso só aconteceu porque Pickens virou agente livre e teve que decidir entre ficar nos Cowboys ou assinar com um time melhor, como muitos esperavam. Porque mesmo que Pickens tenha criado jogadas inacreditáveis e tenha tido a melhor temporada da carreira dele nos Cowboys, tem outro time que quer que ele ajude a tornar o elenco imbatível, os Packers, que muita gente não só prevê como candidatos ao Super Bowl. Com a adição de Pickens, ele daria instantaneamente ao time, sem dúvida, o melhor grupo de wide receivers de toda a liga. Por isso, Jordan Love dos Packers e o ex-cowboy Micah Parsons, que tem o mesmo agente de Pickens, tentaram recrutá-lo e convencer o jogador. Ouvi que todos os Packers tentaram trazer o George. Como se sente fazendo parte do trabalho deles? Se puder trazer mais alguém, George Pickens teve um ano incrível. Ele é ótimo jogador. Eu adoraria ter sempre os mais talentosos no nosso time. Você está pronto para vestir verde e dourado? Quero dizer, todo mundo pôde ver o quanto os jogadores dos Packers realmente queriam ele, e todo mundo acabou percebendo que ele com a camisa dos Packers realmente pareceria algo familiar. Porque as cores lembram outro time onde jogou, e ele já parecia um cabeça de queijo com o passa-montanha. Mas hoje em dia, a possibilidade de Pickens ajudar a transformar os Packers em um super time se tornou real para alguns torcedores. Tipo, teve um que literalmente postou dizendo que teve pesadelos com a negociação realmente acontecendo. E se essa notícia de última hora realmente aparecesse na TV, eu já sei que o Jorge ia estar por aí, todo animado desse jeito. Nunca pensei que duas das maiores movimentações dessa pré-temporada envolveriam o mesmo time. Após se destacar como um dos melhores tight ends jovens, Isaias virou agente livre, podendo seguir reserva dos Ravens atrás do Marcus André ou buscar ser estrela em outro time. Ele disse: "Eu só queria florescer. Se observarmos quem precisa de tight end, só há um encaixe ideal. Os Patriotas chegaram ao Super Bowl com tight ends medianos. Adicionar Isaias deve melhorar o ataque imediatamente." E se isso já não fosse uma boa combinação, a possibilidade de Isaias ir para os Patriotas começou a parecer ainda mais provável. Depois que ele postou uma foto na quadra em um jogo do Boston Celtics e curtiu um comentário de fã dizendo "Volta pra casa, irmão", as pessoas perceberam. Provavelmente cresceu em Massachusetts, onde Patriotas e Celtics jogavam, mas nem ele ajudaria os Patriotas tanto quanto A.J. Brown. A menos que você viva em uma caverna, com certeza já ouviu falar do drama entre ele e os Eagles. Foi criticado por ler um livro à beira do campo durante os jogos e chegou a brigar com o quarterback por não receber passes suficientes. Ao longo dos anos, parece que Ajor fez de tudo o que podia para sair daquele time, e ele não virou apenas um fã dos Patriots no passado, postando vídeos de camisas autografadas que ganhou de lendas deles. Ele foi de segurar a camisa para experimentá-la e ver como ficava estiloso. Sério, ele fica muito melhor com essa do que com qualquer camisa verde, e ele sabe disso. Por isso, após ver Drake Maye se destacar sem grandes wide receivers, AJ percebeu que podia ser a peça que faltava, ao menos no início. Ele participou de 2 podcasts de lendas dos Patriots e sugeriu que pode se juntar a eles. Somos todos Patriots. Você sabe disso, né? Você vai ser paciente, cara? E você já está aceitando ir? Não foi suficiente. Após o técnico dos Eagles não garantir o retorno de AJ, até um colega admitiu que talvez não fossem mais companheiros por muito tempo.
Ele sempre foi um grande fã dos Patriots. Acho que este ano, antes de Dallas, Tom Brady lançou a bola para ele. Então, para ele foi como se fosse uma criança em uma loja de doces. Então aquela piscadinha é só diversão, mas eu vou contar, vou dar o bastidor. A.J. Brown é um grande fã dos Patriots, cara. Os próprios companheiros de equipe dele disseram: tudo isso você já sabe, AJ está pronto para ser um Patriot. Falando em Patriots, e se eu te dissesse que Jesus vai voltar este ano? Tom Brady vai sair da aposentadoria. Brady já voltou ao futebol antes, mas após rumores e posts sobre outros uniformes, ele anunciou que retornará ao futebol americano para um torneio na Arábia Saudita. Então estou muito animado para anunciar que estou saindo da aposentadoria e me juntando à sua excelência, Turki Al-Sheikh. E sim, depois desse anúncio, Brady simplesmente não conseguiu se segurar. Durante outro podcast, ele já imaginava times o chamando de volta para a NFL e acredita que poderia dominar. Se eles me chamassem para a ação agora, eu estaria pronto para ir? Essa era a minha próxima pergunta. Está pronto para ir agora? Eu luto agora? Você iria mesmo? Com certeza. Eu poderia ir lá e jogar, me dê um mês, quero dizer. Eu poderia jogar com qualquer um, de verdade, falando sério. Tipo 31 dias... Meu corpo, quero dizer, como eu disse, eu cuidei do meu corpo. Ótimo, quero dizer, tudo está bem, eu poderia fazer tudo.